Segundo estudos científicos, a luz é fundamental para a existência da vida no nosso planeta. Não faltam razões para entendermos a luz, a sua interação com a matéria e todas as suas consequências. Da mesma forma que a luz é fundamental para manter a natureza funcionando e gerando vida, ela também pode ser usada de forma adicional para resolver problemas e tornar a vida melhor para todos. Para a ciência, existe uma interconexão entre a luz e a água, para que houvesse condições necessárias para que surgisse vida no nosso planeta. Isso explica, por exemplo, por que a possibilidade de existir água em outros planetas também é a possibilidade de existir vida. A luz, nós já sabemos, existe, mas se houver água, as possibilidades de existir vida aumentam bastante. Mas isso não deveria ser nenhuma novidade para nós cristãos, que essa conexão entre luz e a água tornam possível a vida em nosso planeta. Moisés já deixou registrado em Gênesis, que aliás significa no início, quando Deus criou o universo. Ele registra lá que a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. E depois de criar a terra, o próximo ato de criação de Deus é: haja luz. Não o sol ou a lua, pois esses ainda seriam criados no quarto dia. Essa luz é a manifestação do próprio Deus e da sua glória. Diz Moisés que o Espírito de Deus pairava sobre estas águas. E segue o texto ainda dizendo: Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão, dando o nome de dia e de noite. Em um contexto religioso como era todo o Antigo Testamento, quando Jesus usa a metáfora da luz no Evangelho de João, ele está apontando para tudo aquilo que foi criado naqueles 6 dias por Deus. E ele usa também essa metáfora da luz, que está impregnada de alusões a todas as outras profecias do Antigo Testamento. Só para listar algumas delas, nós vemos ali a glória da presença de Deus na nuvem que estava seguindo o povo de Israel quando eles estavam sendo conduzidos pelo deserto até a terra prometida. Os israelitas também foram treinados a cantar, baseados no Salmo 27, o Senhor é minha luz, a minha salvação. O Salmo 119, que nós utilizamos na nossa liturgia, diz que a lei de Deus, a palavra de Deus é luz que guia aqueles que acolhem as suas instruções. A luz de Deus é irradiada às outras nações através das revelações de Deus por meio dos seus profetas. O Salmo 44 também diz que luz é Yahvé em ação, é Deus em ação. Isaías fala que o Salvador, o Messias prometido, foi apontado como a luz que levaria a salvação de Deus aos confins da terra. Então são várias alusões ao Antigo Testamento. Por isso nós devemos sempre lembrar que quando lemos o Antigo Testamento, nós devemos fazê-lo à luz do Novo Testamento, da revelação de Jesus. E o apóstolo Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios: o Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Nós devemos ler o Antigo Testamento com as lentes do Evangelho, buscando sempre
a revelação do Messias. E no relato aqui de João, no Evangelho, olhando para todo o contexto, nós vemos que Jesus estava em uma festa, chamada de Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos. Nessa festa haviam muitos rituais simbólicos, com alusões ao período em que o povo estava peregrinando pelo deserto. As barracas lá no deserto eram feitas de juncos. E ali nessa festa eles faziam barracas iguais àquelas que o povo construía no deserto. Havia também no 8º e último dia desta festa um ritual das luzes. E esse ritual acontecia no Pátio das Mulheres, no templo em Jerusalém. Essas luzes chamadas menorá, eram acesas para lembrar justamente aquela nuvem de luz que cobria o povo nas noites em que eles estavam no deserto. E quem estava debaixo dessa luz, dessa nuvem, estava em segurança. E é possivelmente esse o pano de fundo dessa conversa de Jesus com aqueles judeus, quando ele faz essa declaração: eu sou a luz do mundo. Assim como nós vimos no domingo que o maná que o povo recebeu no deserto aponta para Jesus, é uma declaração de que ele é o pão da vida, essa nuvem no deserto cobrindo o povo prefigura Cristo também. Por isso, olhando o Antigo Testamento, devemos olhar sempre buscando figuras de Cristo. É um tipo para Cristo. É uma antecipação, ainda que imperfeita, incompleta, mas ela aponta para algo perfeito e completo que viria no futuro. No caso, o próprio Jesus, a revelação do Filho de Deus como a luz do mundo. Devemos ter em mente também que o Evangelho de João foi escrito para judeus e com linguagem judaica. Por isso que o apóstolo João usa de muitas metáforas, lembrando aquilo que Jesus falou, para apontar para essa realidade de que Cristo é o verdadeiro Deus encarnado, como ele diz no capítulo 1, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E essas alusões ao Antigo Testamento deixam claro também que Jesus é esse Messias prometido no Antigo Testamento e que nele se cumprem todas essas profecias. No capítulo 1, João fala de Jesus como a luz dos homens. E aqui no capítulo 8, ele diz que Jesus é a luz do mundo. Os judeus tinham conhecimento das profecias a respeito da luz, que são encontradas lá no profeta Daniel, também no profeta Isaías. Mas quando Jesus acrescenta que ele é a luz do mundo, não só dos judeus, ele afirma que o cumprimento da palavra de Deus é tanto para os judeus como para os gentios. Ele é a luz do mundo, não apenas de um grupo específico de homens. Outra menção no Evangelho de Jesus sendo a luz está no capítulo 9, onde Jesus faz a declaração de que ele é a luz do mundo antes de curar um cego de nascença. Ali ele oferece uma prova do seu poder sobre a cegueira. Cristo, que é a luz do mundo, traz luz onde só havia trevas na vida daquele homem cego. E esse homem cego é um símbolo também para nós, pecadores, que vivem nas trevas do pecado, na cegueira espiritual, e só poderão enxergar quando Cristo abrir os olhos espirituais pela fé, para verem a vida verdadeira que só pode ser encontrada em Jesus. Nós precisamos de luz para tudo. Assim como a luz dá condições de vida para o nosso planeta, a luz de Cristo dá direção ao caos da nossa vida. O mundo moderno apresenta inúmeras coisas que tentam nos guiar para diversos caminhos diferentes,
E nós ficamos sem direção. A rede social, ideologias, consumo desenfreado, medos, ansiedades. Muitos vivem como se estivessem no escuro, sem saber qual direção tomar, tateando, tropeçando, buscando sentido para a sua vida. O povo no deserto seguia a luz daquela nuvem. Estar sob a nuvem era estar em segurança. Estar sob a graça e a misericórdia de Cristo é estar em segurança dos perigos que nos cercam e que nos tentam afastar de Deus. A luz mostra por onde caminhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, exclama o salmista. E João diz que a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que Cristo mostra o caminho, ele é o caminho. Nós ainda vamos chegar lá quando vamos ver a declaração de Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em toda a nossa vida, nós precisamos da luz de Cristo. Seja no trabalho, nos nossos relacionamentos, na sociedade, enfim. A nossa vida deve ser luz. E para que sejamos luz, nós precisamos de uma fonte de luz. E essa fonte é Cristo. Assim também como lá no capítulo 9 do Evangelho de João, aquele homem cego teve a sua visão restaurada, nós espiritualmente nascemos cegos. E através do batismo, Cristo abre os nossos olhos para uma nova vida. Ainda temos áreas sombrias em nossa alma. Cometemos pecados diariamente. Somos orgulhosos, guardamos ressentimento, temos desejos egoístas. Nos falta a capacidade de perdoar. Mas quando a luz de Cristo em seu evangelho brilha sobre nós, os nossos olhos são abertos para essa realidade e somos levados ao reconhecimento de nossas falhas e pecados e somos perdoados, somos transformados, recebemos de volta a visão espiritual. Essa cegueira espiritual não nos deixava reconhecer os nossos erros, mas somente através da luz da palavra de Deus que ilumina a nossa vida, nós podemos ver que sem Cristo nós não poderíamos chegar ao verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, nem buscar a Ele com fé. Cristo não apenas declara que Ele é a luz do mundo, mas Ele também fala que nós devemos refletir essa luz. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, ele diz: vocês são luz para o mundo. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto. Coloca num ponto alto da casa para iluminar toda a casa. Quem vive na luz, reflete essa luz para o mundo. E como você pode ser luz hoje? Através de um gesto de generosidade, uma palavra de encorajamento para alguém que ainda se sente perdido na escuridão, uma atitude íntegra em suas ações, decisões justas, enfim, tudo aquilo que Deus espera de nós cristãos. O mundo carece dessa luz. E compartilhar o Evangelho, compartilhar a boa nova da salvação por meio de Cristo Jesus, é iluminar a vida das pessoas ao nosso redor com a luz de Cristo. E Jesus lança a luz também sobre o amanhã, nos trazendo esperança para o futuro. No mundo onde as pessoas sentem-se perdidas no escuro do medo, a luz de Cristo brilha para trazer esperança. Lembre-se, a luz venceu as trevas e continua vencendo diariamente. Não perca a esperança. Mesmo que tudo pareça escuridão, não é. A luz veio ao mundo. Ela está conosco.
Quando Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo", ele está dizendo: "Eu sou tudo o que você precisa para viver, para caminhar, para vencer o mal e ter esperança". Essa luz não é uma teoria, ela quer iluminar a nossa mente, tocar nosso coração, transformar a nossa vida, para que andemos nos caminhos do Senhor. Porque quem anda com aquele que é a luz do mundo, nunca mais viverá nas trevas. Que o Espírito Santo, que habita em nosso coração, desde o nosso batismo, nos conceda e preserve em nós esta fé verdadeira de que Cristo é a luz do mundo, aquele que vem para mostrar o caminho, ao mesmo tempo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós só chegamos ao Pai porque Cristo abriu os nossos olhos por meio da fé para o arrependimento dos nossos pecados e assim recebermos o perdão que gera em nós vida eterna e salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.